E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. Vamos embora. Olha que coisa linda. INEP 2016, questão 1. Vamos fazer 10 questões. Uma mulher de 25 anos de idade, no curso de 20 semanas de gestação, é atendida em consulta pré-natal e apresenta resultado de VDRL de 1 para 16. É positivo o VDRL. Diz ter realizado o tratamento adequado para a sífilis há 2 anos e que desde então não apresentou lesões na região genital ou erupções cutâneas. Ela fez o tratamento há 2 anos. Então, se ela dá positivo o VDRL agora, nesse momento, significa que ela é uma sífilis tardia, né? Então, o tratamento não pode ser da primária, nem, né? Não pode ser uma dose, tem que ser 3 doses de penicilina G-benzatina. E a resposta está na letra C, né? Prescrever penicilina benzatina, 2.400.000 unidades por via intramuscular, uma dose semanal por 3 semanas, totalizando aí 7,2 milhões de unidades internacionais. E também tratar o parceiro. Resposta letra C, né? Beleza? Resposta letra C. Muito fácil. Não muita coisa para comentar. Não tem o tratamento da sífilis. Depende se ela é precoce ou tardia, menor aí de 1 ano, precoce, maior de 1 ano, tardia, e aí já vai, né? Então é isso. Como é tardia, depois de 1 ano, faz 2 anos que ela fez o tratamento, então a resposta é a letra C de casa. Certo? É isso aí. Muito bem, Rubem. Antigamente, a classificação era de 2 anos. Depois de 2 anos, agora é depois de 1 ano. Depois de 1 ano já é considerado tardio. Não precisa ser 2 anos, não. Mas não mudou para a sífilis aí na criança, né? Nos adultos, sim. Na criança, não. Ainda é 2 anos. Beleza? Então, vamos lá. Questão 2. Um homem de 26 anos de idade. Aí o cara já vê essa imagem aqui, né? Vamos aproveitar a imagem. Isso aqui é um hematoma, né? É um hematoma. Um hematoma, a gente tem um hematoma epidural, eu tenho um hematoma subdural, também tem uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Hemorragias intraparenquimatosas geralmente são umas bolinhas assim, né? Dentro, aqui no meio do cérebro. Quando tem ao lado, a gente diz que são os hematomas. Aí eu tenho 2 formatos de hematoma, lembrando aí os formatos, né? O formato de banana, né? Aquele que é comprido, compridão assim, e o formato, as pessoas dizem que é de limão. Não concordo muito que é de limão, mas aí tem essa regra, né? Banana e limão. O banana, ó, subdural, tem o B de banana. Quando é banana, é subdural. Se não é banana, então só pode ser hematoma epidural ou extradural, né? Então, subdural, ele vai ser assim, coisadinho, né? Todinho, é o subdural, vai ser formato de banana, né? Ele vai ser côncavo, né? Ele vai ser côncavo de um lado, e esse aí ele é biconvexo, ele é convexo dos 2 lados. Então, o biconvexo é o epidural e um côncavo é o subdural, né? Sub de banana, então, aí você já tem aí. Certo? Então, esse aqui é convexo, né? Convexo, para fora. Fácil. Não vou nem ler, porque a imagem já dá a resposta. Fácil demais. Um homem de 21 anos de idade foi atendido na emergência hospitalar, referindo ver insetos subindo em suas pernas. Relata que os sintomas começaram há cerca de 2 horas. Certo? Que participava de uma festa e que nunca havia tido tais sintomas anteriormente. Informou ter usado cocaína e LSD durante a festa e que fazia uso eventual dessas substâncias. Na admissão, mostrou-se muito ansioso, agitado, taquilálico, ou seja, falando demais, né? Hipovigil, hipotenaz. Foi tratado com antipsicótico intramuscular, uma ampola, com remissão dos sintomas em algumas horas.
não apresentou sinais e sintomas de tolerância ou abstinência. Então, não é um usuário crônico. Ele é um usuário recreativo agudo ali, que usou cocaína e LSD. Por isso que ele teve essas alucinações. Beleza. Se teve alucinações agudas. O atendimento ocorreu no hospital, localizado em cidade polo, de uma macro-região de saúde, sendo referência para a internação dos municípios ao redor. O paciente é residente em um município menor e que não dispõe de dispositivos especializados em saúde mental, que é o CAPS, né? Serviço especializado, não dispõe na sua cidade. Aí ele pergunta, considerando a situação descrita, o plano terapêutico pós-alta apropriado para esse paciente é, letra A, prescrever medicação antipsicótica e agendar retorno do paciente ao hospital em 30 dias para consulta com um especialista, a fim de avaliar a persistência de sintomas psicóticos. Então, pessoas que têm um quadro já crônico, né, que ele já está há muito tempo fazendo isso daí, né, já é um quadro crônico, então aí a gente poderia dar medicação. Mas nesse caso desse paciente, foi um uso recreativo agudo. Então não faria sentido dar medicação antipsicótica agora, nesse momento. Letra B. Encaminhar o paciente à unidade básica de saúde do seu município, indicando acompanhamento quanto aos riscos, abordagem motivacional e apoio da equipe do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, o NASF. Ou seja, encaminhar o paciente para o tratamento ambulatorial, acompanhamento com a sua lá no seu município, sem necessidade de CAPS, sem necessidade de psiquiatra, nem nada disso. Letra C. Encaminhar o paciente para atendimento no CAPS, álcool e drogas do município sede da macro-região, indicando sua introdução em um grupo de terapêutico e prescrição de terapêutica antipsicótica, da medicação. Do mesmo jeito, a gente falou que quadro agudo, não tem sinais de abstinência, nem de tolerância, então o paciente que usou ali, naquele momento. Então não tem necessidade, agora, nesse momento, de realizar esse encaminhamento e fazer medicação antipsicótica. Então, não faria sentido. Letra D, prescrever medicação antipsicótica de depósito, também não. Então, você vê que a letra A, a letra C e a letra D dizem para prescrever medicação antipsicótica. A gente sabe que não deve. Então, eu excluo a A, C e a D e já só sobraria a letra B. Então, encaminhar o paciente à unidade básica de saúde de seu município, indicando acompanhamento quanto aos riscos, abordagem motivacional e apoio da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, resposta letra B. Fácil. Então, a gente não precisa fazer um tratamento agora, nesse momento, desse paciente tão agressivo, porque é um jovem que fez uso recreativo de drogas. 21 anos, fez cocaína e LSD, estava numa festa e apresentou os sintomas característicos da intoxicação por essas drogas. Então, foi fácil. Resposta, letra B. Próxima pergunta. Um homem com 52 anos de idade, hipertenso, em uso de amlodipina, procura a unidade de pronto atendimento, UPA, com dor torácica anterior esquerda irradiando para a epigastro, em aperto de intensidade de 8 em 10. Dor torácica anterior esquerda irradiando para a epigastro, 52 anos, intensidade de 8 em 10, início súbito, há cerca de 1 hora após a refeição. Ao exame, encontra-se ansioso e sudoreico, pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 72, respiratória de 24. Se outros associados ao exame físico, foi realizado o eletrocardiograma, cujo resultado é apresentado a seguir. Então, se fez o eletrocardiograma, possivelmente é alguma coisa cardíaca. Vamos ver o que é que aparece aqui. Esse eletrocardiograma, o que é que vocês veem aí? Né? Já de cara eu vejo um supra em D2, D3 e AVF. Tem supra em D2, D3 e AVF. Isso aqui, pelas características clínicas e pelo eletrocardiograma, a gente tem um infarto de parede inferior, de ponta do coração. Então, muito fácil. Infarto de parede anterior, porque eu tenho o supra-desnivelamento em D2, D3 e AVF. Aí você diz, mas Rafael, tem um infra em V1, em V2 e em V3, Rafael. Em V2 mais acentuado, em V2, né? Tem um infra aqui, o que é isso, Rafael? Isso aí é um espelhamento, né? Desses supras aqui, de algum desses supras. Beleza? Então, é um infarto. O que a gente pode fazer no infarto? A gente pode fazer o encaminhamento para o centro de hemodinâmia, perguntar se tem centro de hemodinâmia no local. Se não tiver, tem centro de hemodinâmia a pelo menos 2 horas de distância. Se não tiver, nós vamos fazer o tratamento trombolítico. Então vamos ver o que foi feito nesse paciente. O paciente foi monitorizado, recebeu ácido acetilsalicílico,
Morfina e oxigênio, sendo contactado ao hospital de apoio para transferência. Como não havia previsão de vaga para as próximas horas, decidiu-se pela realização de trombólise com alteplase, seguida de anticoagulação com enoxaparina. Perfeito. Tudo certinho. A pressão arterial manteve-se em 100/60. A conduta a ser adotada neste caso é a administração de... O que eu tenho que fazer? Losartana? Não, a pressão não está alta. Vou fazer metoprolol? Por que vou fazer metoprolol? Beta-bloqueador, ó, uma coisa importante. Beta-bloqueador, ele é indicado após 24 horas do infarto, certo? Após 24 horas é o melhor momento para se indicar o beta-bloqueador. Então, não seria agora. Nitroglicerina por via endovenosa, já estou usando morfina, né? A medicação que sim ou sim a gente tem que usar é o clopidogrel por via oral, né? Juntar aspirina com clopidogrel. Dupla antiagregação é o tratamento de primeira linha para o infarto, quando a gente vai fazer a trombólise, certo? Ou quando vai fazer, quando não vai fazer também, né? Então, clopidogrel é a droga que nós vamos fazer aqui no caso desse infarto. Se eu vou fazer trombólise, tenho que usar aspirina, tenho que usar o clopidogrel, tenho que usar a enoxaparina ou a heparina, e vou usar também aí outras medicações, omeprazol, morfina, posso fazer nitroglicerina, pode fazer também, mas a droga de primeira escolha aqui, né, a conduta a ser adotada nesse caso, é a administração de clopidogrel por via oral, certo? Resposta letra B. Perfeito? Fácil demais. 5. Uma menina de 3 anos de idade atendida em unidade básica de saúde. A mãe refere que há 2 semanas a filha havia apresentado febre de 39 graus, inapetência e episódios esporádicos de vômitos. Ocasião em que foi atendida em serviço de pronto atendimento, sendo coletada a urina por sondagem vesical. A análise do sedimento urinário mostrou 50 leucócitos por campo. Valor de referência 5. Então tem o aumento dos leucócitos, né? Urocultura apresentou crescimento de Escherichia coli, 80.000 unidades formadoras de colunas por mililitros. Então tem infecção urinária, né? Foi prescrita amoxicilina, clavulanato por 10 dias com melhora clínica. A mãe relata ter sido o segundo episódio de infecção urinária nos últimos 6 meses e que a criança permaneceu assintomática nesse intervalo de tempo, não tendo sido realizada nenhuma investigação adicional. O que acontece? Se ela teve febre, ó, ela está com febre, né? Mau estado geral, então isso aqui é uma pielonefrite. Se a paciente teve febre na primeira, lá, pielonefrite na primeira, né? 39 graus, então significa que ela já teve uma pielonefrite já de primeira. O que deveria ser feito quando a paciente apresenta uma pielonefrite já de cara, assim, logo de cara, né? A primeira infecção urinária de uma criança, a gente tem que fazer, sim, investigação, né? A gente tem que fazer investigação por ultrassonografia, né? Na primeira infecção, eu faço a ultrassonografia para ver se tem alteração da via renal, né? Da via aí renal, certo? Quando ele tem infecções de repetição, né? Já a partir aí da segunda, terceira, a gente já pode pedir exames, principalmente no caso de pielonefrite, se já teve mais de uma, a gente pode pedir exames que vão demonstrar a alteração da arquitetura renal. Então, por exemplo, uma cintilografia, a gente podia para poder ver, né? A cintilografia, para a gente poder ver aí se existe ou não alteração desse rim. Então, a ultrassonografia serve para ver as vias ali urinárias e a cintilografia para ver as cicatrizes no rim. Não é isso? Então, vamos ver as alternativas. Com o objetivo de se obter confirmação diagnóstica desse caso, a conduta adequada é solicitar. Então, ele quer saber, para obter a confirmação diagnóstica. Eu pergunto para vocês aí. Confirmação diagnóstica. Diagnóstico de quê? Já tenho todos os exames necessários para a confirmação diagnóstica. Eu já tenho o sedimento urinário e tenho a urocultura. E os dois mostraram para mim que tem infecção. Então, isso já está diagnosticado como infecção do trato urinário. Eu não preciso, certo, de nenhum exame para diagnóstico. Eu preciso, sim, de exames necessários para a conduta, né? Não para o diagnóstico. Qual seria a nossa conduta? Como eu falei para vocês, tendo a pielonefrite, o certo é fazer-se uma ultrassonografia. Então, ultrassonografia para avaliar as vias. E se tiver infecção do trato urinário de repetição, eu vou fazer uma cintilografia renal com DMSA para poder avaliar o rim. Então, essa questão ela foi anulada porque ela diz uma coisa
que não é necessária. Confirmação diagnóstica já foi feita. Essa questão ela foi anulada. Mas vamos ver aí qual seria uma resposta. Se não fosse para confirmação diagnóstica, vamos ver uma que faria sentido. Cintilografia com DMSA para investigar a função renal. A cintilografia, ela serve para investigar a função renal? Não. Ela serve para investigar a presença de cicatrizes renais, né? Letra B, cintilografia com DTPA para investigar possíveis alterações do trato urinário? Também não. Letra C, ultrasonografia de rins e vias urinárias para investigar possíveis alterações do trato urinário? Essa daqui seria mais coerente, mas não seria para dar o diagnóstico desse caso, certo? Então foi mal formulada a questão, mas a letra C é coerente. Exame simples de urina e urocultura por saco coletor para investigar se o tratamento foi adequado? Não. O saco coletor é a amostra justamente que não serve para que nós utilizemos para confirmar o diagnóstico. O saco coletor não confirma o diagnóstico. Ele exclui a infecção urinária. Quando a gente faz a amostra por saco coletor e dá normal, então eu posso excluir a infecção urinária. Mas se der alterado, não tem como eu confirmar. Então não serve para confirmar. Então letra D está errada. Certo? Então, nenhuma estaria certa, mas se a pergunta fosse outra, qual seria o exame necessário agora, nesse momento, por exemplo? Já que ele teve já 2 infecções e teve uma pielonefrite. Eu não sei se a outra foi pielonefrite. Após uma pielonefrite, a primeira pielonefrite, a gente deve fazer um exame, uma ultrassonografia das vias urinárias para investigar alterações do trato urinário. Sim, a letra C faz sentido. Certo? Mas foi mal formulada. A pergunta foi mal feita. Então, por isso ela foi anulada, essa questão. 6. Uma mulher com 30 anos de idade, gesta 2:1, parto vaginal, com 35 semanas de gestação, está internada em unidade materno-infantil há 2 dias com queixa de perda de líquido por via vaginal. O pré-natal vinha sendo realizado até então sem anormalidades. Ao exame físico atual, constata-se temperatura de 38,7. A mulher tem perda de líquido e tem febre. O que é que eu vou pensar? Que ela tem uma infecção, né? Tem febre. Pressão arterial, ok. Frequência cardíaca de 110, ausculta cardiopulmonar, normal. Giordano negativo, pielonefrite nada, então não é pielonefrite. Ao exame obstétrico, observa-se altura uterina de 30, dinâmica uterina ausente, apresentação cefálica, batimentos cardíacos fetais de 170, estão muito altos, perigoso, né? Já é motivo às 35 semanas de indicar o parto, somente pelos batimentos cardíacos fetais já certo? Já é motivo para a gente indicar o parto. A alteração fetal já é motivo para a gente indicar o parto às 35 semanas. Sem desacelerações. O exame especular revela saída de líquido pelo orifício do colo uterino. Nessa situação, a conduta de cada é. Então, essa paciente, possivelmente, ela tem uma infecção, certo? Uma infecção aí do canal. Então, uma infecção, né? Pode ser vários motivos, mas a indicação é o parto. Manejo expectante de avaliação de sinais de infecção, controle diário da vitalidade fetal e cardiotocografia, não. Já tem indicação de parto, né? A letra está errada. Corticoterapia, de jeito nenhum, ainda mais com 35 semanas, das 24 às 34, faz sentido, mas não no caso de infecção. Também não se faria. Então, de jeito nenhum, a B estaria certo. Corticoterapia, errado também. Letra D, indução do trabalho de parto, profilaxia para sepse neonatal, por estreptococo beta-hemolítico, antibiótico terapia de largo espectro, resposta letra D. 6, letra D é a melhor resposta. Fácil demais. Né? Muito bom, muito fácil. Beleza? Próxima questão. E aí, meu amiguinho, se você está gostando dessa live maravilhosa, por favor, dê o seu like aqui na live. Se você está gostando, está achando massa, eita, esse Rafael, menino, mas é bom essa live, dê aí o seu like. Compartilhe essa live com outras pessoas, né, para que outras pessoas também assistam. Vejam aí as respostas das questões e a gente vai comentando os temas e atualizando qualquer novidade sobre o tema, a gente atualiza. Rafael, mas saiu uma atualização da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se não tem atualização pelo Ministério da Saúde, então não vale a pena a gente falar sobre ela, porque possivelmente não vai mudar nada, né, no Revalida. Lembra que as atualizações que valem para o Revalida são atualizações
do Ministério da Saúde, certo? Vamos lá. Questão 7. Sim, aproveitando o ensejo, né, já que a gente deu uma pausa, eu gostaria de lembrar para vocês que essa semana, neste exato momento, está sendo vendido a última turma do curso Tipos Revalida antes da prova, né? Antes da prova, essa é a última turma. Se você quer fazer parte do curso Tipos Revalida, né? Você quer aí fazer parte do curso Tipos Revalida? Então, é a sua última oportunidade antes da prova. Depois da prova só vai ser lá em novembro, já vai ser para outra prova, já vai ser demais. Então, é a oportunidade se você quer entrar no curso. O curso Tipos Revalida é um curso de 5 semanas que visa aí mostrar para você os principais temas dessa forma que eu estou ensinando aqui para você. Então, é bem prático, rápido, objetivo, bem fácil. Certo? Mas quem não quiser, tem problema nenhum. Vamos lá. Próxima questão. Um homem com 70 anos de idade, hipertenso, foi atendido em unidade de emergência com quadro de bexigoma e infecção urinária. Então, ó, 70 anos e teve um bexigoma. Possivelmente saiu uma hiperplasia prostática ou um câncer de próstata, né? Mas ele teve infecção urinária, de repente. Então ele tinha possivelmente ele tinha hiperplasia, teve um bexigoma e aí trancou, fechou tudo. Quando foi feita a passagem de sonda vesical, de demora iniciar a antibiótico terapia. Após a remissão completa do quadro infeccioso, o paciente foi internado no serviço de urologia de um hospital universitário para a realização de ressecção transuretral de próstata. Ao ser submetido à avaliação pré-anestésica, informa na anamnese ser portador de marca-passo cardíaco, mas não sabe identificar o modelo e nem possui o cartão de identificação de usuário de marca-passo. O paciente informa ainda fazer uso regular de aspirina. Com base nessas informações, qual deve ser a conduta subsequente da equipe médica assistente, anestesista e cirurgião, tendo em vista a realização de uma cirurgia segura? Letra A. Dar alta hospitalar e reprogramar a cirurgia para depois da avaliação cardiológica ambulatorial. Letra B. Marcar a cirurgia para o dia seguinte, desde que haja suporte de cardiologista no transoperatório. Letra C. Manter o paciente internado e suspender a cirurgia até que haja avaliação e liberação pela equipe da cardiologia. Letra D. Marcar a cirurgia para o dia seguinte, administrar vitamina K e, se necessário, transfundir plasma fresco congelado no transoperatório. E aí, meu amiguinho, qual é a que você marcaria? Olha, veja, paciente está agora assintomático, né? O paciente teve uma infecção do trato urinário, por isso que fechou. Recebeu tratamento antibiótico, cessou a infecção, não tem problema nenhum, já está tudo de boa. Esse paciente precisa ficar internado? Primeira pergunta. Não precisa. Por quê? Porque ele está assintomático, certo? Mas ele tem um problema sério. Problema que deve ser avaliado por um cardiologista. Então não tem necessidade de deixar o paciente internado, certo? Internado ele não precisa ficar, porque ele está assintomático agora. Já foi resolvida a infecção. Então não vou deixar esse paciente internado. Se não precisa ficar internado, então eu posso programar a cirurgia para depois da avaliação ambulatorial por cardiologista. Então esse paciente ele vinha com esse processo crônico, que é a hiperplasia ou o câncer, né? Vinha com um processo crônico e ele não vai causar sintomatologia, a não ser que o paciente tenha alguma infecção, por exemplo. Então, o mais coerente é dar alta hospitalar e reprogramar a cirurgia para depois da avaliação cardiológica ambulatorial. Resposta, letra A, né? Manter a cirurgia para o dia seguinte. Manter o paciente internado, não vou manter ele internado, ele não é uma emergência agora, né? Não é urgência, não é emergência, não precisa fazer a cirurgia logo de cara. Ele pode passar pelo cardiologista, ser avaliado para depois vir para fazer cirurgia. Resposta letra A. Oitavo. Um homem com 45 anos de idade, trabalhador braçal, com 1,73 m de altura, 105 kg, de peso, índice de massa corporal 35, obeso, tabagista, procura unidade básica de saúde com relato de cefaleia constante na região de nuca, que piora no período vespertino. Que conversa é essa, né? O cara tem uma dor de cabeça na região da nuca que piora com a tarde, ou seja, ela está relacionada com a pressão, tem relação com a pressão. A medida da sua pressão arterial registrou 170 por 100. A conduta a ser adotada para esse paciente é, 170 por 100. Eu tenho uma crise hipertensiva, não é verdade? Então eu não posso mandar esse paciente para casa sem fazer nada. Aqui sim, veja a diferença. Lá eu tinha um paciente que estava assintomático e aqui eu tenho um paciente que pode apresentar. Se tem lesão de órgão-alvo ou não tem, aí aqui ele não fala. Ele é um paciente de risco cardiovascular, mas não relatou nenhuma alteração
além da cefaleia, né? Mas cefaleia já pode ser uma lesão de órgão-alvo, por isso que eu não posso mandar esse paciente para casa, certo? Então, letra A, solicitar exames de sangue e urina para enquadrar no escola de Framingham? Não. Iniciar de imediato tratamento medicamentoso para controle da pressão arterial, orientar mudança nos hábitos de vida? Mais coerente. Recomendar a redução do peso e, caso a hipertensão persista, após a redução do peso, iniciar tratamento medicamentoso? Isso aqui se fosse mais baixa a pressão dele, né? Mas 170 por 100 não faz sentido. É uma crise hipertensiva. Já tem dor de cabeça e tem a pressão alta. Letra D. Estimar e orientar mudanças nos hábitos de vida, fazer acompanhamento rigoroso com medicações diárias da pressão arterial e aguardar resultados para iniciar tratamento. Letra D também não faz sentido. Tenho que agir nessa crise hipertensiva já de cara. É uma emergência hipertensiva, já tenho que tratar, né? Iniciar de imediato tratamento medicamentoso para controle da pressão arterial e orientar mudanças de hábitos de vida. Resposta letra B. Certo, meus amiguinhos? Letra B. Fácil, né? Também fácil. 9. Preventiva. A Câmara de Vereadores de um município brasileiro solicitou à Secretaria Municipal de Saúde providências em relação ao surgimento dos casos de H1N1 na penitenciária local. Nessa situação, que ações devem ser instituídas pela vigilância epidemiológica, pela vigilância epidemiológica para o controle do agravo? O que é que eu tenho que fazer? Letra A. Realizar quimioprofilaxia na população carcerária e em seus familiares, independentemente de fatores de risco. Letra B. Realizar quimioprofilaxia na população carcerária, isolar os casos suspeitos em ambiente hospitalar e vacinar os contactantes. Letra C. Isolar os casos suspeitos em celas individuais, evitar trânsito de profissionais entre alas, com e sem doentes e programar vacinação anual. Letra D. Isolar os casos suspeitos em celas individuais e solicitar sorologia para o diagnóstico de influenza. O que eu vou fazer? Faço quimioprofilaxia? Então, o que é o coerente aqui, né? Não vou realizar quimioprofilaxia. Lembra que os casos que são... Existem casos mais graves onde a gente faz a quimioprofilaxia nas primeiras 48 horas, né? E tem casos que eu posso fazer a quimioprofilaxia em qualquer momento, né? Existem casos que eu faço quimioprofilaxia em 48 horas e outros que eu faço em qualquer momento. Eu não vou fazer quimioprofilaxia, né? Existe tratamento, não existe quimioprofilaxia para influenza, né? Não faço o tratamento antes. Eu faço oseltamivir uma vez que o paciente está doente, né? Tem alguma enfermidade. Então a gente faz oseltamivir, principalmente nos pacientes que são grupo de risco. Então, se eu não tenho ainda pacientes que estão infectados, eu não preciso fazer tratamento, né? Quimioprofilaxia seria... Quimioprofilaxia seria a vacinação, né? A profilaxia seria a vacinação. Então, eu faço a vacinação. Quando é que se faz a vacinação? O calendário diz, né? De 6 meses a 6 anos e maiores de 60 anos. Esses são os que fazem quimioprofilaxia. Esses que estão no calendário. Outros aí vão receber o tratamento com oseltamivir, dependendo aí de serem grupo de risco ou não. Então, o que a gente vai fazer? Letra C. Isolar os casos suspeitos em celas individuais, evitar trânsito de profissionais entre alas, com e sem doentes, e programar a vacinação anual. Resposta, letra C. Não é verdade? Letra C. É isso aí. Fácil. Fácil demais. 10, questão 10. E aí, meu amiguinho, você está gostando da live? Está sendo bom? Estamos revisando aqui as questões de 2016 e estamos falando aí dos casos, né? Os casos individuais. Lembrando que a maioria das questões a gente consegue anular várias alternativas somente observando, né? Então a gente fez as questões e até agora são questões simples. As 10 questões foram tranquilas sem nenhum problema. Então, questão 10. Uma criança do sexo masculino com 10 anos de idade, previamente ígida, é levada pelos pais para consulta em unidade básica de saúde. Eles relatam o aparecimento de tumoração em região direita do pescoço da criança há 5 dias, de crescimento progressivo, associada à febre. Então, tem tumoração associada à febre de 38,5 e dor local. Informam que há 2 dias a criança reclamou de piora da dor e de aparecimento de calor rubor na região, com dificuldade na lateralização do pescoço. Então, tá doendo, né? Desde o início do quadro, a criança apresenta mal-estar generalizado e hiporexia. Ao exame físico, apresenta-se irregular estado geral, febril,
corada, hidratada e eupníquica, sem alterações do exame de orofaringe. Então não tem faringite, certo? Identifica-se presença de tumoração única com 8 centímetros de diâmetro em região cervical direita, consistência fibroelástica, móvel, dolorosa à palpação, não aderida a tecido profundo, com hiperemia e calor local. Então isso aqui não está parecendo câncer, né? Você poderia dizer assim, é um linfoma. Não tem características de linfoma, né? Porque o do linfoma vai ser durupétreo, aderida a planos profundos, né? Consistência mais durupétrea, né? Não seria assim que a gente pensaria o linfoma. A região é muito característica, mas nesse caso aqui, associado à febre, eu não vou pensar em linfoma, não vou pensar em neoplasia. Penso em alguma infecção, né? Então, o diagnóstico mais provável é neoplasia? Não. Linfadenite viral. Geralmente, nos vírus, a gente tem acometimento de vários gânglios, né? Mas menores, não tem um crescimento tão grande desse gânglio, né? A adenite bacteriana, faz sentido. Mononucleose infecciosa, não, por quê? Ele não tem alteração de orofaringe, ele não tem outras características que seriam compatíveis com mononucleose, certo? Então a gente pensa mais em uma adenite bacteriana. Resposta letra C. C de fácil. Beleza? Então, meu amiguinho, são aí as nossas 10 questões. Como prometido para você, nos vemos aí às 17 horas. Se você gostou dessa live, amigo, escreva aí hashtag LiveTop. Ela vai ficar disponível aqui para você. Essa semana, todas as lives vão ficar disponíveis já automaticamente, certo? Eu preparei elas direitinho, já depois da live elas vão ficar disponíveis. A partir de semana que vem, não, elas vão ficar disponíveis depois de um tempo. Então eu aconselho você a assistir ao vivo, certo? Porque pode ser que demore para eu liberar, certo? Então nos vemos hoje às 17 horas para a nossa segunda live. Se você gostou da live, meu amigo, escreva aí hashtag LiveTop, certo? Hashtag LiveTop. Se você não gostou, também escreva aí que você não gostou, certo? Aqui não tem nenhum especialista. É apenas um médico generalista recém-formado que gosta de responder questão, né? Gosta de fazer live, tá aí querendo ajudar aqueles que estão se preparando. Então, muito obrigado por tudo. Nos vemos às 17 horas para a nossa segunda live do dia. Até mais. Tchauzinho para vocês.